Eu tenho livre-arbítrio. Não, não tem. Ah, mas eu escolho isso porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Não, não tem. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho livre-arbítrio. Não, não diz, não. Já lidou isso não com mais assunto. Vamos, nesse vídeo, aprender o que é, na verdade, livre-arbítrio, o que era a opção de escolha, o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos juntos em mais esse vídeo. GL2 está no ar. Pois é, pessoal, o assunto de hoje é livre-arbítrio. Um assunto um pouco delicado, mas que tem confundido bastante aí o pensamento, provavelmente de todo mundo, né? Não só os que estão no meio cristão. Mas o que na verdade a Bíblia ela nos diz a respeito de livre-arbítrio? O que vem a ser esse livre-arbítrio? O que é? Quando existiu? Eu tenho de fato ou não tenho esse livre-arbítrio? Bora pro vídeo. Livre-arbítrio, de uma maneira bem resumida, é a capacidade dada por Deus ao ser humano de escolher entre o bem e o mal, obedecer ou desobedecer, sem coerção irresistível. No hebraico, está ligado ao conceito de Bekirah Kofshit. Não sei se é assim a pronúncia, mas é isso aí. Literalmente, escolha livre. Tá, vamos entender aqui uma coisa. Livre-arbítrio você só vai ver de fato ali no início da criação, quando Deus coloca no jardim Adão e Eva. Por que somente ali eles tinham livre-arbítrio? Bom, vamos ver mais na frente, mas já de uma forma bem resumida e adiantada. Livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade plena de escolher entre o bem e o mal sem a inclinação para o mal, ou seja, sem estar governado aí pela sua natureza pecaminosa, né? Sem estar aí com esse domínio carnal voltado para o mal. Quando Deus cria Adão, que de sua costela cria e faz Eva também, naquele momento ali havia uma única ordem que foi dada para Deus. Olha, vocês podem comer de tudo, né? Menos da árvore que está o fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Dela não comereis o seu fruto. Ali o homem tinha essa opção de escolha de uma forma literalmente livre. Livre, livre. Por quê? Porque ali, antes da queda, eles ainda não tinham sido governados pela maldade que hoje há dentro de cada um de nós. Eles não haviam sido tomados, dominados por essa essência má. Então ali, naquele momento, naquele instante, eles tinham o que hoje a Bíblia nos, na verdade, não diz claramente nessas palavras, mas como entendemos, né? Teologicamente entendemos. Hoje nós entendemos que ali, de fato, somente ali, eles tinham o tão chamado livre-arbítrio, somente naquele contexto. Na essência da palavra, ela vem do latim, né? Quer dizer liberum arbitrium, que é decisão livre, ou seja, é a origem do termo que chegou até nós através da tradição filosófica e também por meio da teologia ocidental. Além disso, no hebraico, ela vem de uma palavrinha que é bekerar, que é a escolha, mais hafshit, algo nesse sentido aí. Estou muito bom na minha pronúncia, não. Que é a combinação, no caso, essas duas palavras, né, formam a combinação do conceito central da liberdade moral na tradição judaica. E de uma forma mais profunda, o que é, na verdade, esse livre-arbítrio e dentro da essência da sua palavra lá? Refere-se aí à sua faculdade moral e racional do ser humano de decidir seus próprios caminhos
diante de Deus e do mundo, né? Já já vamos entender de uma forma mais detalhada e concisa o que é ter essas nossas faculdades morais, ter essas opções de decidirem os nossos próprios caminhos. E diante do que vamos aprender, nós vamos também entender que isso, na verdade, não se trata de forma nenhuma de livre arbítrio. Ou seja, a escolha aqui ela é o fundamento da responsabilidade moral, sem liberdade real de decidir. Ou seja, não há mérito nem culpa diante de Deus. Isso é que está literalmente limpo do domínio do pecado. O conceito de livre-arbítrio ele atravessa culturas, línguas e séculos, mantendo seu núcleo essencial, ou seja, a capacidade de decidir. Embora hoje nós tenhamos essa opção de escolha, ainda assim, diante de nós, todos temos aí a capacidade de decidir, a capacidade de escolher, a capacidade de tomar decisões. Ou seja, o núcleo central do conceito de livre-arbítrio não foi alterado, não mudou. Mas o que diferencia o livre-arbítrio daquilo que de fato temos hoje é exatamente a natureza antes e o depois da queda. Qual que é o grande problema da humanidade? Lembrei da pergunta que um dos meus professores sempre fazia. Qual que é o grande problema da humanidade? Muitos podem dizer, é a violência, né? É a corrupção, é a política, é isso, aquilo. Mas, na verdade, o grande problema da humanidade é o pecado. O pecado é que sempre será o grande problema da humanidade. Tudo isso por conta da escolha que fazemos, tudo isso por conta da decisão que tomamos. Aquilo que somos hoje é uma consequência daquilo que decidimos lá atrás. Mas aquilo que seremos no futuro será uma grande consequência daquilo que vamos decidir hoje. No jardim, antes da queda, Adão e Eva tinham plena liberdade de escolha. Deus lhes deu mandamentos, mas não os impediu de desobedecer. Então aqui você já percebe desde o início que de forma nenhuma Deus ele obrigava o homem a fazer aquilo que era agradável a si. Ele dava as instruções, dava os meios, mostrava os caminhos, como hoje continua mostrando. Mas de forma nenhuma, Deus ele obrigava o homem a desobedecê-lo. Ele botava aqui as instruções do que ele tinha que fazer e aquilo que era a sua vontade. Mas nem por isso ele obrigava o ser humano a fazer de fato a sua vontade. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter se sacrificado pelas nossas vidas, tendo em vista que todos nós fazíamos a vontade de Deus porque ele nos obrigaria a isso. E exatamente ali antes da queda era o que tinham Adão e Eva, era essa plena liberdade de escolha sem ter essa inclinação para essa natureza má, para essa natureza pecaminosa. O momento da escolha, na verdade, ele é o contraste entre o obedecer e o desobedecer. É a central para entender a responsabilidade humana, o ponto central que todo ser humano tem para ver a consequência de suas escolhas, ou seja, é uma própria responsabilidade do ser humano. Se hoje muitas pessoas estão em um momento difícil de suas vidas, com certeza, na mais provável das hipóteses, é por conta da decisão de suas próprias escolhas. Mas, dependendo da situação, do contexto, do momento, pode ser também uma prova de Deus. Mas nós sabemos quando é uma prova de Deus e sabemos quando é consequência das nossas próprias escolhas, porque o primeiro que nos acusa é a nossa própria mente. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele é confrontado pelo seu próprio
pecado. Não há como, de maneira nenhuma, esconder o pecado aquele que tem o temor a Deus, aquele que tem dentro de si verdadeiramente o Espírito Santo. Então, aquele que tem, a partir do momento em que ele erra, por menor que sejam os erros, ele vai ser bombardeado, vai ser confrontado pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, né? O próprio Espírito Santo é quem vai nos confrontar e confrontar direto o nosso erro e o nosso pecado. Depois da queda, o livre-arbítrio permaneceu, mas passou a ser afetado pelo pecado. Notem que o núcleo da essência da palavra permaneceu. O quê? A opção de escolha. Entretanto, essa opção de escolha, depois da queda, ela não é plena. Ela é uma opção de escolha governada, direcionada, inclinada para o mal. Ou seja, ela já tem aqui uma interferência. E que interferência é essa? É o próprio pecado. É uma escolha que ela já não é mais, embora seja livre, ela não é mais plena, justamente por conta do pecado que está envolvido. É como se fosse ali, né? É um copo de leite, de repente você mistura o leitinho e cai uma colherzinha de café, uma gotinha de café. Puf! Aquele leite, ele, naquela parte, ele já vai alterar a sua cor. Ele já não vai ficar mais branco na sua essência, mas ele vai mudar um pouquinho a cor, escurecendo, ficando ali pro marrom até ficar um pouco mais claro. Né? Um meio marronzinho ali, mais fraquinho e tudo. Mas ele já não vai ser mais aquele branco na essência. Basicamente, o livre-arbítrio era aquilo, né? É aquele leite bem clarinho, sem nada. Aí você bota uma colher de café. Pronto. E já não é mais pleno. Tem a opção de escolha, mas não tem-se, na essência, a plenitude da escolha. Na Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19, diz o seguinte: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Ou seja, aqui podemos ver uma clara afirmação da liberdade de escolha e da responsabilidade que ela carrega, ela quem a escolha. O que a palavra está nos dizendo? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, no próprio livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor também nos diz, né? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Coube naquele momento o povo a quem estava sendo direcionada essa palavra, essa exortação, escolher entre a bênção e entre a maldição. Aí a consequência de suas escolhas seriam exatamente aquilo que eles iriam aí escolher para si. A foto ficou em cima, mas deu para ler aí, né? Vou ver se deu para entender. Josué 24:15 aqui é muito conhecido e é tema para um outro vídeo também, onde ele diz: escolhei hoje a quem servireis. Ou seja, aqui Josué está reafirmando a responsabilidade moral do ser humano diante de Deus e principalmente diante das suas escolhas, das consequências das suas escolhas. Ou seja, escolhe hoje a quem vocês servireis. Se aos deuses que encontraram quando já estavam do outro lado dos rios, ou o Deus em cuja terra habitais. Porém, entre tudo contando, todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse detalhe aqui também é interessante, né? Porque esse serviremos ao Senhor não é algo futuro. Não é aquela ideia que temos, hoje na minha família tem 5 crentes. Não, tem 5 pessoas. 2 são crentes, mas um dia eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O serviremos aqui não é uma ideia de futuro, né? Hoje conversava ali com o Marquinhos, né? A ida ali para o serviço. E falávamos um pouco sobre isso. E ali discutíamos que na própria essência da palavra, o serviremos aqui, ele não tem essa conotação de futuro. Mas é algo que está no indicativo do presente, ou seja, serviremos, ou seja, continuaremos servindo a Deus. Não é uma ideia futura de que hoje apenas 2 é crente, mas eu tenho certeza que um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, um dia todos nós vamos nos converter, vamos nos
Vamos fazer de Deus o nosso Senhor e Salvador para que possamos todos em nossa casa servir ao Senhor. Não é essa a ideia, não é isso que Josué está querendo dizer ali, e muito menos isso que a palavra do Senhor está nos repassando. Então, quando ele diz serviremos ao Senhor, ele vai continuar do exato ponto em que ele se encontra, ou seja, no presente. Não é uma ideia futura, é algo que ele está vivendo no presente. Ele diz, né? Escolhei hoje a quem servirei. Ele vai dizendo durante esse discurso, e até chegar no momento que conhecemos, onde ele fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 19. Paulo descreve a luta interna entre querer o bem e praticar o mal, mostrando a tensão entre livre-arbítrio e natureza caída. Esse ponto aqui é importante porque é aquele trecho que conhecemos, né? Ah, o bem que quero fazer, não faço, mas o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, este eu acabo fazendo. Aqui é esse contraste, né, que existe entre a opção de escolha entre o livre-arbítrio, mas principalmente a natureza caída. Ou seja, embora ele não queira fazer o mal, mas ele acaba fazendo o mal. Por quê? Porque essa é a natureza do ser humano. Essa é a natureza da opção de escolha. Ela já, antes mesmo de ser tomada a decisão, ela já está inclinada para o mal. É aquela balança que ela tá assim, ó. Né? Aqui eu tenho o livre-arbítrio, mas aqui eu tenho a opção de escolha que por si só ela já é inclinada para o próprio mal. Ou seja, embora seja algo que eu não queira fazer, mas eu estou inclinado a fazer exatamente o que está aqui, porque a minha natureza é uma natureza caída. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, né, aí neste trecho da palavra do Senhor. É exatamente isso que ele está querendo relatar, né, aqui para o povo. Judaísmo e cristianismo. O cristianismo, né, o debate central ocorre entre duas grandes correntes teológicas que provavelmente você já deve conhecer aí quais são essas correntes. No judaísmo, nós temos o livre-arbítrio, que é o que? É essencial para a própria moralidade, ou seja, sem ele não há mérito nem culpa. A tradição judaica afirma que cada pessoa tem a capacidade real de escolher o bem e é possível, na verdade é responsável por isso diante de Deus. Para os calvinistas, que acreditam na predestinação, né, Deus ele soberanamente elege quem será salvo. A vontade humana está totalmente corrompida pelo pecado. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já quebra toda essa ideia aí de predestinação. Não há como, né, saber quem já está salvo, ou seja, que está predestinado a ser salvo. Inclusive, uns, por acreditarem nisso, eles cometem o pecado sem nenhum tipo de problema, porque na mente deles eles acreditam que já estão predestinados à salvação. E não é bem isso que o próprio João, cujo livro tem ali por escrito Apocalipse, nos diz, né? Então não fala nada sobre certeza de predestinação, muito menos de cometer o pecado achando que está bem porque já estou salvo. Já era o arminianismo, que é a linha, né, que foi aí tomada como exemplo por grande parte dos assembleanos, inclusive a minha própria linha também de entendimento, porque ao estudar um e o outro, vimos na própria Bíblia que o arminianismo é mais certo do que o próprio calvinismo. Já no arminianismo, o livre-arbítrio, nós vamos ver ali que o ser humano ele pode responder ao chamado de Deus. Por quê? Porque a graça é irresistível e a escolha é real. Todo mundo tem a possibilidade de ser salvo. Ou seja, quem quiser ser salvo, decida-se por si só, diante das suas próprias escolhas, aquilo que quer
fazer principalmente no que se diz respeito ao que vai agradar ou não ao Senhor. Se você quer seguir uma vida de qualquer jeito, achando que está tudo bem, beleza, Deus não vai impedir você de fazer isso. Mas para você que tem o mínimo de sensatez dentro de si, né? É para você que não precisa ser um bom estudioso, mas sabe que aquilo que é desagradável a Deus não é bom para ser praticado por nós, vai ser algo que você sempre não vai querer fazer. Porém, reconhecendo que é possível fazer, você vai pedir para Deus tirar isso de você e não deixar que esse momento, né, ecloda juntamente ali com a sua vontade, com o seu desejo absurdo de praticar ou querer fazer o próprio mal. O certo é que ambas as correntes elas reconhecem a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. Deus por si só ele é soberano, mas a responsabilidade por aquilo que acontece conosco, seja algo bom ou ruim, é algo nosso. Nosso, totalmente, completamente nosso. Bom? Agora nós chegamos em um ponto que ele é também interessante, que nos chama atenção, que é a livre agência. A livre agência ela foi descrita aí, né? Foi enunciada, foi dado esse enunciado a respeito do que é o conceito de livre-agência, né? Dentro de um conceito teológico, exatamente com base na capacidade plena do homem de escolher entre o bem e o mal sem ser dominado completamente pelo mal. Ou seja, o termo livre-agência ele foi usado por teólogos protestantes, especialmente arminianos, para o quê? Para enfatizar que o homem é um agente moral e responsável. Ou seja, aqui surge como um contraponto ao próprio determinismo calvinista, que naquele período, né, era algo que vinha defendendo que o ser humano ele não é um autônomo, mas ele possui a capacidade real de decisão. É algo que é indiscutível para o ser humano, porque todos têm essa capacidade real aí de decisão, de um modo que Deus ele não interfere nessa decisão, é algo livre e espontâneo da pessoa, não livre-arbítrio, mas é livre no sentido de que, mantendo a essência central do núcleo da palavra, você é sujeito às suas próprias escolhas, você é livre para escolher aquilo que quer. A agência aqui, né, do livre agência, no caso a agência, ela reforça a ideia de ação consciente e responsável diante de Deus. Ou seja, não basta ter a capacidade apenas de escolher. Mas como assim não basta ter apenas a capacidade de escolher? Porque isso não é suficiente. Porque é preciso reconhecer que cada escolha ela tem aí seu peso moral. Cada escolha ela pode ter suas consequências que, por sua vez, passarão ou não a serem consequências eternas. Tudo isso por causa da decisão que você tomou, da escolha que você fez. O certo é que a livre agência ela não nega a soberania de Deus, mas afirma que o ser humano age como sujeito real de suas decisões. Não há como marionete, não como marionetes do destino. Agora eu vou te convidar aqui a fazer uma breve reflexão juntamente comigo. Imagine que Deus tá lá, né, no céu, tá ali no universo, Deus tá vendo todo mundo. E até nessa simulação que você está vendo desse grande universo, né, onde nós estamos apenas ali na Terra, que é tudo governado nas mãos de Deus, ele tá lá, vendo todas as suas coisas. Ele pode escolher da mesma forma que ele tem essa imensidão desse universo aí nas suas mãos. Mas tendo a certeza que Deus nunca, de forma nenhuma, vai interferir nessa sua escolha. De modo nenhum, Deus ele vai fazer isso. Por quê? Porque você não é uma marionete.
dele, mas você pode ser uma marionete do mal, porque é a vontade do mal que você pratique a maldade, que você viva de um modo que desagrade o seu próprio Criador dentro da sua essência, que já é má. Então essa é a vontade do mal. E aí nós temos três linhas de pensamentos, né? Três áreas. Temos o determinismo, temos a livre agência e temos o libertarismo. O determinismo é algo que é sem liberdade, ou seja, tudo predeterminado por causas e efeitos. Tudo é medido nessa seguinte linha de raciocínio. Já na livre agência, a liberdade ela é real com a responsabilidade moral, ou seja, as suas escolhas determinarão para si só as suas consequências, ou seja, as suas consequências acontecem em detrimento das suas próprias escolhas. E temos o libertarismo, que é o quê? A liberdade absoluta, sem restrições. Ou seja, é aquele versículo mal entendido. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a pessoa vai, isola e faz o que acha que quer, né? Vive da forma que quer, da forma que deseja, do jeito que é melhor para si e acaba ali enganando-se a si mesmo. A conclusão que temos é que livre-arbítrio é a capacidade de escolher, é a essência moral do ser humano criado à imagem de Deus. A opção de escolha ela é o exercício prático dessa liberdade, ou seja, obedecer ou não diante dos mandamentos divinos. Ali no Éden era algo que era tido como uma liberdade plena, ou seja, queda pela escolha errada, e a responsabilidade era total deles dois ali naquele momento. E após a queda, a liberdade permanece, mas inclinada ao pecado, ou seja, a escolha do bem exige uma luta interior que tem que ser enfrentada todos os dias a partir do momento em que você acorda. Na Bíblia, sempre ligado à responsabilidade moral e ao chamado divino para escolher a vida. Já aqui no conceito de livre agência, que é um termo teológico que reforça que o homem é responsável por suas decisões diante de Deus. E para fixar de vez aqui na nossa mente, o livre-arbítrio, né? A liberdade original, é a capacidade plena e original do ser humano de escolher entre o bem e o mal sem inclinação automática para o pecado, ou seja, uma liberdade genuína e pura. E isso nós tínhamos apenas ali no Éden, somente ali no Éden, Adão e Eva tinham essa liberdade genuína. Por quê? Porque eles podiam obedecer ou desobedecer, sem uma natureza corrompida que os inclinasse para o mal. Era uma decisão deles. E a essência dessa palavra é que é a liberdade moral e pura, ou seja, era algo que era dada por Deus, que torna o ser humano verdadeiramente responsável por suas escolhas diante do Criador. Ou seja, o livre-arbítrio original ele é o fundamento da dignidade humana, ou seja, somos responsáveis porque somos livres. E aí temos a opção de escolha após a queda. Era uma nova escolha que foi dada, porém, era uma escolha que foi inclinada ao pecado. Daí, essa escolha acabou sendo corrompida, o que trouxe consequências do mal e por si só hoje nos traz a necessidade da graça de Deus. Ou seja, após a queda, a liberdade de escolher permanece, mas agora está governada e inclinada para o mal. A escolha existe, mas não é neutra. Ela já tem um lado, ela já tem uma direção, ela já tem uma inclinação por si só, pela sua própria natureza. Romanos capítulo 7, 19, o apóstolo Paulo diz ali aos romanos, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico.
Aqui está claro, né, que Paulo ele descreve com precisão a realidade da vontade que já está corrompida dentro ali da sua própria natureza. E por si só a natureza caída, ou seja, o homem que continua escolhendo, porém a sua vontade está corrompida, tendendo ao pecado, ou seja, é a chamada inclinação pecaminosa. E o resultado disso é que a escolha existe, mas é influenciada pela carne e pelo pecado. Escolher o bem requer graça divina e luta constante da vontade de não fazer aquilo que desagrada a Deus. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Foi algo mais sucinto, mais direcionado. Espero que todos tenham aprendido. E vamos nos ver exatamente no próximo vídeo, onde estaremos aqui debatendo e aprendendo juntos sobre mais um assunto que é corriqueiro aí, entre aqueles que gostam sempre de estudar mais um pouco aí a palavra do Senhor. Até a próxima, valeu e tchau, tchau!